Olá, muito bem-vindo ao canal Intercessores da Última Hora. Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, coisas espantosas acontecendo em todos os lugares do mundo. Nunca foi tão necessário um clamor e intercessão por todos os homens. Antes de tudo, pois exorto que use práticas de súplicas, de orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Mais uma vez, boa noite, boa tarde, bom dia para todos vocês que estão nos acompanhando nesses vídeos, no horário que você for nos ver. Mais uma vez, com alegria, estamos aqui de volta para mais uma aula, mais um estudo, para ajudar vocês a aprender aquilo que, aumentar, na verdade, aquilo que Deus já tem dado, que vocês têm aprendido nesse curso e nesses vídeos que a gente está mandando. Eu tenho certeza que está sendo útil para cada um. Nós ouvimos pessoas que a gente conhece, alguns que a gente pode falar, que gostam, que estão aprendendo bastante, a gente pode ver a diferença na vida deles. E eu tenho certeza, mas porque não é por causa que eu estou aqui, porque eu estou mandando, não, é porque o Espírito de Deus está agindo. Porque a gente tem pouco contato, a gente não tem muito tempo para ficar falando com as pessoas pessoalmente. Muitos a gente nem conhece, os que a gente conhece também, todo mundo tem seus compromissos. Tem igrejas diferentes que assistem esses vídeos, pessoas de todas as igrejas, então a gente não consegue conversar com todos. Mas eu também assisto vídeos e mensagens de outras pessoas, outros pastores, outras igrejas, edificando as nossas vidas e ajudando também a fazer a obra de Deus. Então, tudo que vem de Deus, a palavra de Deus, o que nós temos que cuidar sempre, que você precisa cuidar. Tudo que nós aprendemos, que você ouvir, você tem que saber se está dentro da palavra de Deus. Porque nós podemos até ensinar muitas coisas, aprender, ouvir muitas coisas, mas nós temos que entender, nós temos que ter certeza que aquilo realmente está na palavra de Deus, que tem fundamento bíblico, que tem base bíblica. Porque senão nós não podemos levar a sério, nós não podemos praticar na nossa vida. Por isso que nós temos que examinar, mas quando nós conhecemos a palavra de Deus, qualquer coisa que aparecer, nós vamos saber se aquilo veio de Deus ou não. Nós vamos ter discernimento da palavra porque nós conhecemos. Caso contrário, nós vamos acreditar em tudo que os outros falam e nós podemos assistir, podemos ver, coisas que vêm de outras pessoas, mas a palavra de Deus diz examinar em tudo e retende o que é bom. Então nós examinamos, nós vimos que vem de Deus, que tem base na palavra, nós podemos acreditar e nós podemos deixar, aprender e gravar no nosso coração, dar tempo para essas coisas. Caso contrário, nós temos que deixar de lado. A gente já falou sobre isso também nos vídeos, no curso, de ter discernimento naquilo que vem de Deus, aquilo que não vem. Tudo, mas que vem de Deus, tudo. A gente ainda vai falar mais profundamente sobre isso em outros vídeos mais tarde. Primeiro vocês têm que aprender esse básico, como que nós vamos discernir muitas vezes o que é de Deus e o que não é de Deus. A gente já falou alguma coisa sobre isso, que é fácil pegar a Bíblia e sair falando, mas sem ler, sem examinar, nós temos que ler e entender aquilo que o Espírito de Deus, que a palavra de Deus fala, que o Espírito de Deus é entendimento baseado nas Escrituras. Não podemos fazer nada fora disso. Hoje, então, a gente vai ver, na última aula a gente viu sobre aprendendo com o Espírito Santo, que o Espírito Santo é que nos ensina, ele que nos fortalece para nós obedecer a palavra de Deus, ele que nos ajuda. E para que ele faz isso? Mas por que Deus quer que a gente examine? Em primeiro lugar, para nós se fortalecer, para nós ficar fortes espiritualmente, para nós ter uma base, uma estrutura espiritual, na nossa vida firme, que nós podemos ter conhecimento da nossa palavra, da sua palavra e a nossa fé firme em Deus e na sua palavra, no seu Evangelho de Jesus Cristo. Então, e por que ele faz isso? Tudo isso a gente já viu. Porque ele quer que nós demos frutos. Nós vamos ver hoje se dando frutos, então. Dando os frutos do Espírito Santo, os frutos que Jesus mandou nós dar. A gente vai ver isso aí em João, no Evangelho também, segundo São João, capítulo 15, versículo 16.
primeiro aqui, depois a gente vai ver outros ainda. Aqui diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, uma das condições para que nós sejamos ouvidos por Deus, e Deus concede ouve as nossas orações e responde as nossas orações, nos dá aquilo que nós pedimos, é nós dar frutos. Tem tantos textos que falam sobre isso, e que nós podemos também, quando nós plantamos uma árvore, uma planta que para dar fruto, se ela dá fruto, que o fruto é bom, que a gente gosta, a gente vai cuidar melhor dela, a gente vai tratar dela, né, e vai fazer com que ela cresça para que ela dê mais fruto ainda. É assim que Deus faz com a gente também. Agora, se Deus investe em nós, nós conhecemos a palavra, nós temos entendimento e nós não damos fruto, nós não fizemos nada, nós não somos capazes de compartilhar alguma coisa da palavra de Deus com alguém, de convidar alguém para ouvir uma palavra de Deus, para assistir um culto, para vir numa célula, para vir num culto familiar. Se nós temos vergonha, se nós não dá esse fruto de querer transmitir para outros aquilo que nós já temos, então o Espírito de Deus se entristece, Jesus fica triste, Jesus não vai ter prazer em nos usar, em dar, que nós damos frutos para Ele. Então não vai, aqui diz Ele nos dá todas as condições para nós dar fruto, e é para nós dar. E ainda aqui, que não vai dar tempo de ler, se nós não der fruto, mas a árvore que não der fruto, que está ali, que não serve para nada, ela acaba sendo cortada fora, e ela vai secar e vai ser queimada. É isso que acontece com cada um de nós quando também nós não damos frutos, né? Então, isso é um assunto mais profundo, que mais tarde a gente pode falar sobre isso também. Mas nós vamos ver então, uma das condições para Deus ouvir, vamos ler de novo aqui. Não fosses vós que me escolheste, Deus nos escolhe. Pelo contrário, eu que escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Então, muitas coisas que nós pedimos para Deus, Deus nos ouve, mas porque nós não estamos dando fruto, nós não estamos interessados na obra de Deus, nós não estamos interessados em fazer alguma coisa para Deus, em passar para outra pessoa aquilo que nós já conhecemos, em orar, e até interesse para as coisas de Deus. Deus não vai nos ouvir. É uma maneira que Deus deixa nós de lado também. Não que Ele não nos ama, mas Ele nos ama, mas Ele não vai responder as nossas orações também. Agora nós vamos ver, ainda em João, no Evangelho segundo São João, capítulo 15, ali no versículo 7, 8, ali diz assim, olha só: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então isso de nós permanecer na palavra de Deus, de nós continuar, por isso, mas que nós estamos continuando com esses vídeos, porque nós fizemos esse curso, Deus levantou intercessores ali, nós temos o nosso grupo de intercessão que saiu desses estudos, que ainda estão um grupo de intercessão interdenominacional, qualquer pessoa pode participar, que tem entendimento, pessoas que querem participar, devem fazer esse curso, aprender tudo que foi ensinado aqui. Não é tudo que a palavra de Deus ensina, mas é o básico, o mais básico, simples, que uma pessoa precisa saber, pelo menos para saber pedir para Deus, para a sua vida, para a sua família, e depois interceder pelos outros. É um curso bem simples, bem básico para você aprender a palavra de Deus. Então quem tem esse interesse, mas entra no YouTube, pega todos os vídeos, desde o primeiro, vai assistindo um cada dia, 2 por dia, eles não são muito longos. Então, mas isso tem que permanecer, nós não podemos, agora nós fizemos um curso, nós aprendemos nos vídeos, e de repente eu não olho mais, eu não leio mais a Bíblia, eu não oro, eu não boto nada em prática do que eu aprendi. Então para mim vai ficar infrutífero para mim, para você, né? Vai ficar infrutífero. Então Jesus disse que se permanecerdes em mim, e as minhas palavras, o meu evangelho, permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito, dentro da vontade de Deus. Mas eu pedi coisa para Deus, Deus não me deu. Talvez Ele não deu porque não era aquilo que Ele queria, Ele quer coisa melhor para você ainda. Tem outros planos, outros propósitos para a tua vida. E Deus sempre tem o melhor para nós.
Então algumas coisas, muitas coisas que eu pedi para Deus também não me deu. Deus, e hoje eu dou graças a Deus que Ele não me deu. Na minha caminhada já de 43 anos, na presença de Deus, aprendendo as coisas de Deus, muitas coisas que eu pedi, chorei e clamei para que Deus me desse. Ele não me deu. E nem por isso eu deixei, não vou mais crer, não quero mais saber, Deus não me abençoou, não. Eu sempre agradeço a Deus porque eu aprendi, não é porque eu sou melhor, eu aprendi já o Espírito de Deus está me ajudando a botar em prática, que eu quero botar em prática. Então eu agradeço porque eu sei que se Ele não me deu, se Ele não ouviu minha oração, é porque aquilo não era para mim, não era o momento certo, talvez Ele dê mais tarde. Tudo isso aí a gente aprendeu. Então agradeça a Deus por tudo, né? Por tudo. Ainda que você não recebeu tudo que você queria. Porque se você for grato a Deus, se você der frutos para Deus, então quando você precisar, aquilo que você precisa, que Deus sabe que você precisa, e que Ele quer te abençoar, que é a vontade dEle, que é o melhor, Ele vai te dar, com certeza. Porque Ele prometeu. No 7 e no 8 ainda fala. No versículo 8 também, capítulo 15, versículo 7, agora o 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Não tem outra maneira de se tornar discípulo de Jesus, que nem pensar, mas discípulos foram só os apóstolos naquele tempo. Não. Jesus disse na sua palavra, e de fazer discípulos em todas as nações. Então, a pessoa que nós ensinamos, que nós discipulamos, elas são discípulos que nós levamos para Cristo. Eles ouvem o que nós falamos, eles aprendem conosco e depois eles vão ensinam para outros. E assim é fazer discípulos. Que deis muito fruto e assim vos tornareis meus discípulos. Nós somos discípulos de Jesus Cristo. E todas as pessoas que ouvem aquilo que nós falamos de Jesus Cristo, da sua palavra, eles também vão se tornar discípulos de Jesus Cristo. Tem os apóstolos primeiros e agora tem os discípulos, todos nós somos discípulos de Jesus Cristo. Então nós discipulamos as pessoas com aquilo que nós já aprendemos e elas se tornam também discípulos de Jesus. Essa é a obra do Espírito Santo, isso é dar frutos para Deus. E também ali ainda, mais uma vez, a gente vai ler no versículo 16, do mesmo capítulo, 15, 16. Esse nós já lemos, né? Não fosse vós que me escolhesses. Agora nós vamos ler no capítulo 16, no versículo 12. Aqui diz assim, também sobre a mesma coisa, sobre o ensinamento do Espírito Santo. Tenho ainda muito que Jesus falando, né? Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Então Jesus estava falando com os discípulos, tem muita coisa que eles precisariam aprender ainda, que Jesus quer que eles saibam, mas que eles ainda não estavam prontos para ouvir. Eles não estavam preparados para ouvir. Às vezes, mas nós queremos aprender tudo de uma vez, nós queremos conhecer a Bíblia de capa a capa, tudo de uma vez só. E nós podemos ler e aprender até ler a Bíblia toda. Mas tem coisas que Deus vai nos ensinando aos poucos, Deus vai dando entendimento, de acordo com como nós buscamos. Nós não podemos ler a Bíblia como se fosse um livro normal, um livro qualquer, que nós lemos, bom, agora eu já li a Bíblia toda, já conheço tudo e pronto. Não, nós vamos lendo, vamos examinando, vamos meditando nela. O Espírito de Deus nos ensina, aquilo, nos dá entendimento, revelação daquilo que Deus quer para nós. E isso é diário. Todos os dias nós temos esse tempo na nossa vida. E nós vamos, é que nem uma alimentação que nós temos todos os dias, que nós estamos alimentando o nosso corpo com 2, 3 refeições por dia. A nossa alma também tem que ser alimentada. Tem que ser alimentada, tem que ser apacentada. Então, aquilo que nós alimentamos, então a palavra de Deus é o alimento para a nossa alma, é o sustento para a nossa alma, que traz alegria, que traz paz. E o Espírito de Deus, todos os dias, essa pessoa diz, eu li a Bíblia toda, agora eu não preciso mais ler, eu já li. Não é assim. Você pode ler, você pode examinar, mas toda vez que você for ler, Deus sempre tem, né, uma palavra, aquela palavra de acordo com a situação, com o tempo que você está vivendo. Deus vai dar um entendimento mais profundo, conforme você precisa. Que nem Jesus falou que vocês ainda têm muito, eu tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Aqui diz assim, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir.
E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Então aqui diz que ele vai, o Espírito de Deus, ele vai nos ensinar todas as coisas, no tempo certo. Mas tem coisa que a gente pode até falar sobre aquilo com alguém, mas não é a gente falou, a pessoa ouviu, mas ensinar, a gente até pode ensinar, mas a pessoa vai entender no momento, ela tem que continuar ouvindo, tem que continuar examinando. Por exemplo, eu leio essa palavra agora, eu não entendi nada, vamos dizer que eu não entendi nada. Eu não posso desprezar ela, eu entendi só uma palavrinha, entendi só que Jesus me ensina todas as coisas, mas conforme eu vou amadurecendo, conforme eu vou crescendo espiritualmente, vai ter coisa aqui que eu vou ler, que há 1 ano, 2, 3 anos eu não estava entendendo, agora eu vou entender um pouco mais. Eu vou entender, Deus vai dando entendimento para nós. Por isso nós não podemos parar na nossa caminhada. Não podemos deixar de examinar a palavra, de ter o nosso tempo de oração, de comunhão com Deus, porque é isso que nos traz o crescimento. E antes de nós encerrar esse vídeo, que eu não quero que fique muito comprido também, eu quero lembrar vocês, no último vídeo que a gente falou sobre aprendendo com o Espírito Santo, a gente falou sobre quando a gente fala para alguém a palavra de Deus, que não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Então a gente já viu que é o Espírito de Deus, ele que convence. Nós já lemos aqui, está aqui na minha frente, quando ele vier, o Espírito Santo, Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus. E ele disse que ele enviaria o seu Espírito Santo. E ele diz, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito de Deus vai convencer as pessoas. Tem coisas, mas que quando uma pessoa começa a aprender a palavra de Deus, e ela entende aquilo ali, ela entende até um certo ponto, mas ela não consegue praticar. Então, um exemplo que eu dou, aquele que consegue, vamos dizer que eu consigo, já tenho mais tempo, estou mais firme, eu tenho mais entendimento, mais maturidade, eu consigo entender e praticar aquilo ali, aquela pessoa não consegue. Deus não dá, nós não podemos usar de força, de persuasão, para empurrar a pessoa goela abaixo, para forçar ela a obedecer aquilo ali do jeito que nós estamos fazendo. Porque isso não compete a nós, isso é o Espírito de Deus que vai fazer. De acordo com a maturidade que ela vai alcançando, como ela vai crescendo espiritualmente, eu não posso exigir, nós não podemos exigir que uma criança, mas de 1 aninho, de 2, 3 aninhos, tem o mesmo entendimento, o mesmo raciocínio que uma criança de 8, 10 anos. Não podemos exigir que um jovem de 12, 13 até 20 anos tenha o mesmo entendimento que nós temos. Ele pode conhecer a mesma palavra, mas ele não tem o mesmo entendimento, ele não tem a mesma força, a mesma maturidade que nós temos. Então, por isso, nós temos que cuidar muito quando nós falamos com as pessoas. Tem gente que pensa, está sendo muito boazinha, não está exigindo, não está dando em cima. Não é assim que funciona, mas eu não aprendi assim. Nós temos que ensinar a palavra da liberdade do Espírito de Deus. É Ele que convence a pessoa, ela vai entender, ela vai abrir o entendimento que aquilo é errado. Ela pode estar fazendo uma coisa que para nós é grave, nós não faríamos, mas ela faz e na inocência, no entendimento dela, ela não está pecando, ela está achando que está bom. Ela não está edificando a vida dela, não está servindo para ela, mas ela não entende isso ainda, ela é uma criança espiritualmente. Eu não posso querer exigir que aquela pessoa pense igual a mim. Mesmo ela conhecendo a palavra, eu tenho que orar, interceder por ela para que o Espírito de Deus abra o entendimento dela, que no momento que ela possa entender e fazer e obedecer, porque o Espírito de Deus está convencendo, ela está mostrando para ela que ela está errada. Eu já vi tantas pessoas fazer isso. E fala mal, e aquela pessoa tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque está fazendo isso. Ela vai ter o Espírito de Deus, se o Espírito de Deus ainda não abriu o entendimento daquela pessoa para aquilo ali, só tem 2 motivos: ou ela não deu lugar, ou ela não deu atenção ao Espírito Santo, ou ainda Deus está, no momento certo Deus vai dar. Então, por isso, nós oramos, primeiro nós ensinamos, nós ensinamos a palavra, nós semeamos a palavra no coração das pessoas, e nós oramos, intercedemos para aquela pessoa, temos que ter paciência com ela, e ela vai tendo a paciência, muito amor no nosso coração, e com o tempo Deus vai trabalhando no coração daquela pessoa. Uma coisa que eu falei hoje para ela, não entendeu, e ela achou até que eu estou errado, mas mais tarde o próprio Deus, o próprio Espírito Santo,
vai fazer ela compreender, vai dizer, puxa, agora eu entendi. Quantas pessoas já falaram isso pra mim? Agora eu entendi o que tu queria dizer. E eu, muitas vezes também, eu tive pressa, eu achava que as pessoas tinham que entender. Até pro bem da pessoa, a gente quer que a pessoa esteja livre, que ela seja abençoada. Parece que a gente tem que, né, fazer a pessoa entender assim, falando demais. E isso é normal, todos nós, no início a gente é assim, porque é por amor até. Mas nós temos que aprender, né, com o tempo, nós mesmos vamos tendo mais maturidade e sabedoria de como lidar com essas pessoas. Então, quando você falar de Jesus para alguém, você fala, você continua orando por ele. Quando você manda um vídeo, antes de você mandar, você ora. Você fala com a pessoa, você fala, ó, tô gostando, tá muito bom, tu quer aprender também, vai fazer bem pra ti, e você vai dar pra pessoa. E se ela não entendeu, você acha que ela não deu importância, não fica bravo, não fica chateado, ora por ela. Ela não adianta, nós não vamos conseguir fazer que a pessoa tenha o entendimento que nós temos. E muitas vezes nós afastamos as pessoas até de nós e de Deus por causa disso aí. Né? Nós não podemos, agora libera tudo, cada um faz do jeito que quer. Não é assim, não é isso. Né? Nós não podemos botar um filho fora, só porque ela não faz tudo que nós queremos na hora que nós queremos. Porque ela ainda é criança. E tem pessoas assim, que estão na igreja assim, que conheceram a palavra de Deus agora. Não podemos fazer. E eu estou falando isso porque há pouco tempo eu vi sobre isso. De pessoas, né, até falando e até realmente com boa intenção a pessoa falando e se queixando. Mas nós temos que pedir a Deus sabedoria e paciência, né, com as pessoas que têm menos entendimento, as pessoas que nós amamos e nós queremos que elas entendam a palavra de Deus. Então eu vou ler mais um versículo, não vai dar tempo, onde fala sobre isso. No Novo Testamento Jesus falou, né, aqui ele mesmo falou da sua boca, que o Espírito Santo, ele convencerá as pessoas, né? E agora vamos ver lá em Zacarias, que é o profeta Zacarias, é no Velho Testamento ainda, bem no finzinho do Velho Testamento, um dos últimos profetas ali, onde Deus usa esse profeta também para falar. Zacarias capítulo 4. É um pouquinho antes do Novo Testamento, tá? Se você quiser ler em casa. Tem bastante mensagens aqui proféticas, mas a gente vai ler só esse pedacinho aqui pra gente confirmar aquilo que a gente falou, né? 4, versículo 6. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por forças nem por poder, por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, semear a palavra de Deus no coração de alguém, falar para alguma pessoa do Evangelho, da tua família, alguém que você... Tem pessoas que eu já ouvi falar assim, mas eu já falei lá em casa, ninguém quer saber de Deus, ninguém quer saber de Jesus, eles me proíbem, me perseguem. Tenha paciência com eles, ora por eles, né? Ajuda eles, não tenha vergonha de Jesus, procura dar o teu testemunho. Se você já aprendeu alguma coisa, não deve mentir, por exemplo. Se eles veem você mentir, você vê você fazer coisa errada, dizer, tu tá lendo a Bíblia, tu diz que tu conhece a Bíblia, que tu quer ensinar para nós, e olha o que tu tá fazendo, as pessoas vão perceber. Então nós temos que ouvir, nós temos que entender o Espírito de Deus, nós temos que buscar o Espírito Santo nos dar entendimento, nós temos que praticar com a ajuda do Espírito Santo, dar os nossos frutos de mudança que nós estamos praticando, e através do nosso testemunho, do nosso exemplo, eles vão ver a nossa mudança e vão querer também mudar. E vão crer naquilo que nós estamos falando, porque eles estão vendo a mudança em nós. Isso tudo faz parte, mas de nós darmos frutos. Primeiro o fruto tem que ser em nós. E depois de nós vamos ganhar outros, nós vamos evangelizar, falar desse amor para outras pessoas que já trabalhou, que já está fazendo efeito na nossa vida. Então eu vou falar para outras pessoas também. Porque eles têm que ver em mim que eu também estou diferente, que eu estou mudando, que eu tenho mais saúde, que eu tenho mais alegria, que eu tenho mais paz, que eu tenho mais paciência, que a minha vida está mudando, que eu sou outra pessoa, que eu estou cada dia melhorando. Ninguém fica de uma hora para outra perfeito, mano. Não adianta nós querermos, mas aquela pessoa que está indo na igreja, está lendo a Bíblia e continua, não, Deus está fazendo uma obra nela.
Aos poucos, não exige que uma pessoa não seja perfeita do dia para a noite. Você está pecando contra Deus. Se Deus tem paciência com nós, irmãos, de nós ir aprendendo, Ele vai transformando. A Bíblia diz de glória em glória. Ele vai nos transformando. Então, às vezes, a gente quer que a pessoa ouve o Evangelho e já que ela muda 100% logo. Não é assim. É um crescimento. Por isso que nós estamos ensinando isso aqui. É crescimento, amadurecimento espiritual. Uma criança não cresce, ela nasce hoje, já está grande, já está sábia, ela já entende tudo. Não, ela nasce, ela não sabe nada. E ela vai indo sendo alimentada, ela vai crescendo, vai desenvolvendo espiritualmente, é a mesma coisa. A mesma coisa. Conforme a gente vai buscando e se alimentando, quanto mais eu busco, mais eu me alimento, mais eu escuto, mais eu procuro praticar, mais rápido eu vou crescer. Tá bom? Então, por hoje a gente fica por aqui, né, nesse vídeo, dando frutos, então, dando os frutos para Deus, né? A gente fica nesse assunto, assim, de nós dar fruto, como nós vamos dar fruto primeiro na nossa vida e frutos também falando para outras pessoas, né? Então, a gente vai fazer só uma pequena oração. Pai, em nome de Jesus, falamos a Tua palavra, Senhor. Nós sabemos que o nosso trabalho é expor a Tua palavra, é ensinar. Nós sabemos que quem vai convencer, quem vai transformar, quem vai continuar a obra depois, na comunhão, na meditação, crescendo, amadurecendo, é o Teu Espírito Santo que vai fazer isso, que vai convencer, que vai tratar com essas pessoas. A nossa parte é essa, Senhor. E nós Te pedimos, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo segue operando nos seus corações. No momento em que eles ouvirem, Senhor, essa palavra, eles continuem aprendendo, continuem meditando, e que Tu faça uma grande obra na vida de cada um deles, que eles deem frutos, ó Pai, na sua própria vida, frutos de mudança, e também frutos, ó Pai, ajudando outras pessoas também. Eu Te peço, Senhor, eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém.